Olá pessoal, tudo bem? Agora eu vou fazer um vídeo para falar uma análise mais macro do Ethereum para ver os movimentos que a gente vai ter agora para os próximos dias. A gente vai dar fazer aqui o seguinte: vamos fazer uma linha de tendência de baixa e a gente vai ver que nesse ponto que a gente fez aqui, vamos pôr de amarelo para mostrar que é um tempo gráfico maior. A gente rompeu com força nesse ponto. Porém, ela não está com uma força pujante para mostrar uma alta interessante. O que podemos analisar aqui no semanal? O nosso DD Index, ela está mostrando que a nossa força compradora ela está bem fraca, porque ela não conseguiu nem fazer um novo topo desde esse ponto aqui, ó. Se a gente for dar uma olhada mais antiga, ó, a força compradora está cada vez menor. A força compradora fez um topo duplo. Se formos dar uma olhada, ela está prestes a romper essa linha aqui da baixa da força vendedora para poder começar a subir. Então, se a força compradora romper essa linha daqui, então quer dizer que ela está fazendo um novo fundo. Então significa, nessa análise pelo menos, que a nossa força compradora ela vai começar a ficar cada vez mais fraca. Se a gente for olhar o nosso MACD, desde agosto do ano passado aqui, ele em julho, mais precisamente, ele começou a mostrar ondas positivas no MACD. E desde lá até aqui começou a mostrar que está buscando o ponto zero. Porém, agora que ele buscou o ponto zero, a gente três semanas de sem força no topo. Isso significa que logo logo a gente pode ter uma virada para baixo. O que anima um pouco, não muito no caso, seria o DMI. O ADX ele está bem baixo aqui ainda e isso seria legal que se ele começar a fazer a curva agora e cruzar com a força vendedora, que seria essa, então ele vai ter uma força compradora dentro na boca do dragão. Então, o que significa? Que pode dar uma boa de uma onda. Porém, está muito no início ainda. E se a gente for dar uma olhada aqui, bem, bastante zoom, ele está tentando fazer um novo topo. O que é interessante aqui, a gente viu que a onda, desde aqui de baixo, ó, tu pode ver a crescente dela, ó. A maior onda, ela está com fundo menor. Aqui teve um fundo menor, rompeu, só que não passou desse. Não teve maior que esse último aqui, porém também não foi menor. Fez triangulou, rompeu para baixo, só que não rompeu esse último ponto. Não rompendo esse último ponto, que é um dos mais importantes que tem, conseguiu subir de novo. E aí a gente pode ver que ele está nessa crescente. Enquanto ele não romper esse topo de força aqui no ponto 20.3737, significa que a gente pode ter uma alta, pelo menos uma tendência de alta por um bom tempo ainda. O que mais a gente pode dar uma olhada aqui, ó? Se a gente pegar esse ponto aqui, vamos botar no 4 horas. Temos uma pequena triangulação feita nesse ponto aqui. Vamos botar com uma cor diferente para a gente não se confundir. Vamos pôr um azul para indicar que essas retas são feitas para análise 4 horas. E se a gente for traçar essa reta de baixo aqui, um pouquinho mais bonitinha aqui, se a gente for fazer, a gente pode ver o seguinte cenário para 4 horas. Análises 4 horas, elas servem para em torno de 5 a 6 dias, mais ou menos, que a gente pode ver um direcional legal. Então a gente pode ver aqui, ó,
rompeu esse topo, podemos dizer que rompeu com um bean par muito forte, porém ele também rompeu aqui com quase um marubozu, praticamente, que foi muita força. Então ele voltou para dentro dessa triangulação. Claro, se a gente for ver uma projeção dessa triangulação, a gente pode ter dois possíveis alvos. Um alvo para que, se ele caso rompa para cima, e um caso rompa para baixo. Vamos fazer aqui nessa questão aqui, ó. Vamos supor que ele vai romper nessa zona ou nessa zona para daqui uns dias. O que a gente tem aqui? Poderíamos ter uma alta de em torno de 20% em bater os $2.450, ou se ele romper e ele for cumprir a projeção do triângulo, ele possa bater 1.464, que daria mais ou menos uma confluência, como se fosse um reteste da LTB que a gente teve antes. E se a gente for dar uma olhada aqui, essa zona aqui, se ele for ficar, ou se caso ele for fazer uma projeção dessa maneira aqui, ele vai bater bem na nossa reta aqui, que a gente fez no outro vídeo. Quem quiser pode dar uma olhada no vídeo passado do canal ali, dessa triangulação que a gente está fazendo. E ela pode bater no fundo da banda, conforme aqui, ó. Eu sei que essa projeção a gente fala muito de uma alta muito grande ou uma queda muito grande, mas só dá uma olhada aqui, ó. De 900 para 2000. Depois desceu para 1080. Foi para 2000 de novo. Se a gente for dar uma olhada aqui, ele fez até um topo maior aqui e um topo menor, um fundo menor aqui. Então isso está interessante. Enquanto não romper esses dois fundos aqui, a gente está bem tranquilo. Então o que podemos contar para esses próximos dias? Vamos dar uma olhada agora no DMI. Está bem desconfigurado, nada para se mostrar de relevância. Está enrolado, no caso, o que significa que as forças estão em constante briga. No 4 horas aqui mostrou que o MACD está com uma força descendente, e o nosso DD Index mostrando que a força compradora no momento está sem força, e que a nossa força vendedora está começando a criar uma força interessante. Segundo os meus cálculos, a gente pode fazer o que? Podemos calcular que em torno de 70% de romper para baixo e 30% de romper para cima. Se caso a gente for fazer uma projeção de um short, caso a gente queira trabalhar dessa maneira, a gente pode fazer dessa seguinte maneira. Pegamos aqui, o stop ele obrigatoriamente tem que ser acima desse topo aqui, que seria o último topo que a gente bateu, que dá em torno de 7%, 8%. E como funciona a nossa regra de 3, para ter um stop de 8%, o mínimo que a gente tem que ter, pelo menos, é de 16 para cima. Porém, se a gente for dar uma olhadinha para onde a gente pode ir, podemos bater esse alvo aqui, que seria de 1800, mas se for para romper, ele vai romper com uma força maior. Então, se eu fosse fazer o primeiro alvo, vai ser em torno desse aqui, dos 1680. 1680 dá 10%, que seria 1 por 1, que não fica interessante. Porém, ele fica interessante se caso ele bater aqui, ó, a nossa projeção aqui embaixo da banda, que vai bater 21%. Então,
de 8 para 20, então dá 2,5 exatamente. Se a gente for fazer uma operação de stop, contando com um rompimento e um reteste na casa dos 1.800, deixa eu ver corretamente aqui. Vamos fazer aqui, ó, na casa do 1.887, que a gente pode fazer. Isso seria a nossa projeção baixista no 4 horas. Então isso daria mais ou menos, vamos supor, aqui a gente está no dia 6 de maio. Seria até mais ou menos até o dia 16. Então mais ou menos uns 10 dias que pode ter uma validade dessa operação. Vamos dar uma olhada agora, se caso a gente fosse fazer um long. Se caso o mercado não invente de lateralizar. Se for romper aqui e for fazer um teste, botar um long position. O stop vai estar mais interessante, que ele vai estar menor. Ele vai ter que estar abaixo desse topo, que dá em torno de 3,82. O primeiro alvo que ele vai bater vai ser o 2.137, que já vai dar cerca de mais ou menos 2,5, 2,3. E claro que a gente pode ter o nosso alvo desejado, que iria ser em torno de 27%. Isso, se a gente conseguir fazer, vai estar em torno de 6,6, 6,7 vezes o risco-retorno, que fica uma recompensa bem interessante. Para a gente ver se a viabilidade disso, vamos dar uma olhada num tempo gráfico um pouco maior. Vamos fazer uma projeção em Fibo. Se a gente contar essa última onda de alta e botar o ponto zero aqui no 900, essa altura que a gente está projetando, ela vai bater primeiro em 0,5 de Fibo e ela bateria em torno de 0,61 da queda, que é o nosso Golden Rate. É interessante. Então, tem um risco-retorno bem interessante para a gente poder trabalhar futuramente. Claro que ainda a gente pode pegar ainda também e começar a subir mais algum outro ponto ali, que nem o 0,78, que seria em 3.000. Mas eu ainda estou apostando mais em queda pelos nossos indicadores. Mas se caso der uma alta, também está interessante. O nosso ponto crucial que a gente tem que observar, tudo está nesse ponto aqui. Se a gente vai romper ou para cima ou para baixo, porque ele rompeu e está acabando desrompendo. Se ele fechar o dia de sábado e domingo acima, se ele fechar aqui, ó, acima desse ponto, dessa reta nossa, ele vai poder mostrar que a direção agora vai ser altista. Se a gente for ver os indicadores agora no tempo diário, o que podemos ver aqui? O ADX no diário está mostrando que a gente pode ter uma alta bem significativa para mais ou menos os próximos dias, que a força vendedora, pelo menos no diário, está fraca. Que também está contradizendo o 4 horas. O que a gente pode mais ver aqui? O DD Index, a força compradora agora ela ficou lateralizada, até perdeu um pouco de força, mas continua mais forte que a força vendedora. E o MACD, que deu essa, que era para ter virado, mas deu essa onda de baixa. Então, o que a gente conclui? Abaixo dos 1.800, fechando um candle aqui, dos 1.000, abaixo desse topo aqui,
dos 1850 ficar um candle fechado, pode ser um ponto de entrada para short. E a gente conseguindo um ponto legal daqui, pode ser um ponto de entrada. Então, pelo menos o Ethereum agora, para trabalhar nos próximos dias, para tempos menores e tudo, pode ficar bem interessante. Então, galera, o que vocês acharam? Curte, comenta, me diz o que acharam do vídeo, se tem sugestão de vídeo, sugestão de moeda. Não esqueçam, esses vídeos são apenas estudos que a gente está fazendo, baseado na análise gráfica, e é tudo estatístico. Não é porque a gente faz um estudo que pode acontecer. Isso são usar probabilidades ao nosso favor. Qualquer estudo que a gente faça aqui não é uma recomendação de investimento. A decisão de cada investimento só pode ser somente sua. O que a gente faz aqui é somente fazer estudos. Falou, galera. Um abraço. Não esquece de se inscrever e comentem. Valeu, pessoal.